Então, gente, no ano passado eu tive que fazer a prova de nível C1 em alemão para dar continuidade no processo de naturalização aqui na Alemanha por tempo de residência. E já que eu passei na prova e sou oficialmente fluente em alemão, eu quis fazer esse vídeo para compartilhar com vocês a minha trajetória de aprendizado da língua alemã e compartilhar alguns materiais que eu utilizei ao longo do processo, todos eles são gratuitos, obviamente, e compartilhar também algumas dicas que funcionaram para mim e que eu acho que são dicas interessantes para quem está tentando aprender alemão. Bom, mas antes de começar, deixa eu fazer meu momento de propaganda aqui e reforçar que se você se interessa pela Alemanha ou tem interesse de descobrir mais sobre a Alemanha a partir do ponto de vista de um imigrante brasileiro vivendo por aqui, já se inscreve aqui no meu canal para não perder nenhum vídeo. Bom, eu já falei sobre isso em outros vídeos aqui do canal, mas como eu acho que repetir nunca é demais, eu gostaria de lembrar que, bom, pelo menos na minha opinião, eu acho que é muito mais interessante chegar aqui na Alemanha com um bom nível de alemão. Pelo menos o nível A2, né, que é a última etapa ali do nível básico, né, de proficiência numa língua, e começando ali o B1, que é o nível intermediário, né, no começo do intermediário. Eu vejo que pessoas que chegam aqui sem falar alemão ou com um nível muito baixo de alemão, elas sofrem muito no começo, né? E aí muitas pessoas às vezes acabam desanimando de aprender o alemão, porque quando você chega aqui, você vai precisar falar alemão todo o tempo. Aí as pessoas querem aprender muito rápido e o processo de aprendizado, né, ele demora mesmo, né? Não tem milagre de aprender alemão em 2 dias ou em um mês, né? Então, quanto mais seguro você chega aqui na Alemanha em relação à fluência, né, à língua, menos frustrante, né, é esse começo que já é cheio de, enfim, de outras novidades e outras mudanças que podem afetar afetar esse processo de adaptação no começo. Bom, e para chegar no nível A2, B1 e até mesmo no nível B2, tem vários materiais disponíveis na internet que têm uma excelente qualidade e que podem te ajudar nesse processo. O primeiro site ou plataforma, né, que eu gostaria de recomendar é uma plataforma de materiais, né, de cursos de alemão da Deutsche Welle. Bom, essa plataforma tem diversos materiais, né, do A1 até o B2, mas eu gostaria de falar especificamente aqui de um material que eu utilizei bastante e gostei bastante também, que se chama Nico's Weg, que conta a história, né, de um imigrante que chega na Alemanha e se depara com diversas situações e desafios e tudo mais. E aí, enquanto você vai aprendendo mais sobre a história desse imigrante que chega aqui na Alemanha, você vai aprendendo também vocabulário, estruturas verbais, tempos verbais, né, expressões que são populares aqui na Alemanha. Então, ponto forte desse material é que ele é muito interessante, assim, ele tem uma narrativa que te prende, né, como se você estivesse assistindo a uma série. Inclusive, eles disponibilizaram a história completa no YouTube, como se fosse um filme mesmo, né, mas dentro da plataforma da Deutsche Welle, você assiste trechos, né, da história, e para cada trecho eles prepararam assim uma unidade, né? Então você assiste ali um trecho de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, e aí dentro desse trecho eles abordam questões de vocabulário, né? Então você aprende novas palavras, aí você aprende sobre os tempos verbais, né? Toda a parte de gramática que é utilizada ali naquele trecho, e depois você também tem exercícios, obviamente, né? Para treinar tudo que você aprendeu ali, e no fim também eles apresentam algumas informações culturais ou sociais que são relevantes aqui na Alemanha, que tem a ver com o tema ali que foi apresentado naquele trecho, naquela parte da história, né? Então eu acho que é uma combinação muito interessante, né? Então tem essa parte da história, né, que te mantém ali entretido e você tem curiosidade de saber o que vai acontecer, né, com o menino ali, com o Nico, né, e ao mesmo tempo você aprende mais sobre a língua, né, vocabulário e gramática, e aprende um pouco mais sobre a cultura alemã e a sociedade alemã, né, então é um combo bem interessante e bem interativo também, então eu acho que é uma forma legal aí, principalmente para quem está aprendendo sozinho, né? Tem essa boa mistura também entre o que acontece especificamente na história ali, parte do específico e vai pro geral, né?
para a Alemanha como um todo, e aí você consegue ler ali curiosidades sobre o país e tudo mais. Bom, agora eu vou falar de um canal aqui no YouTube que me ajudou bastante também aí nessa jornada de aprender alemão. Esse canal se chama Easy German, né? E eu acho que a proposta deles é bem interessante porque eles entrevistam pessoas nas ruas aqui da Alemanha, principalmente em Berlim, mas tem vídeos também que eles viajam por toda a Alemanha. E a proposta ali é conversar com as pessoas. Então, cada vídeo tem um tema específico, né? E são temas, inclusive, muito relevantes, assim, tanto para a sociedade aqui alemã, né? Como temas culturais e sociais, né? De aspectos sociais aqui da Alemanha. E aí a proposta é perguntar para as pessoas o que elas acham sobre determinado tema, qual é a opinião delas, o que elas fazem no dia a dia. E aí você consegue tanto ver as diferenças de sotaque que existem aqui na Alemanha, diferenças culturais, né? Diferenças geracionais de pessoas mais velhas, de pessoas mais novas, qual é a perspectiva delas em relação a um determinado tema. E ao mesmo tempo você consegue, enfim, observar como as pessoas utilizam estruturas gramaticais, né? Então é bem interessante de ver a língua acontecendo na prática, né? Porque muitas vezes quando a gente vê um livro, um material didático, a gente vê uma coisa muito, um recorte ali mesmo didático, né? E aí esses vídeos do Easy German, eles te ajudam a ver como a língua acontece na prática mesmo. Bom, e falando em prática, tem o famoso aplicativo do Duolingo, né, que hoje em dia todo mundo conhece e, enfim, tem uma popularidade muito grande graças ao marketing mesmo, né, do Duolingo nas redes sociais, né? Mas eu lembro que eu comecei a usar o Duolingo antes dessa popularidade toda e eu sempre gostei do Duolingo, principalmente para praticar, né? Então eu sempre usei o Duolingo como um auxiliar, né? Então eu fazia a lição lá na plataforma da Deutsche Welle, aí eu assistia um vídeo no YouTube e usava o Duolingo para praticar mesmo, né? Então eu sempre fazia ali uns 15 minutinhos, 20 minutinhos todos os dias, né? Eu lembro que no Duolingo também tinha ferramenta de histórias, assim, né? Então, para além das lições, você tinha a possibilidade de ouvir histórias e aí você ouvia, conseguia ler também as histórias e aí sempre apareciam perguntas relacionadas à interpretação mesmo, né, da história. O que aconteceu, o que o personagem falou, o que significa isso e tudo mais. Então, o Duolingo ou esses vídeos no YouTube de entrevistas, né, eu lembro que eu costumava também ler notícias em alemão de jornais aqui da Alemanha e até mesmo assistir ao jornal aqui, um dos jornais mais famosos aqui da Alemanha, né, o Tagesschau, que inclusive agora tem uma versão mais acessível, né, que eles chamam de Einfache Sprache, que é com um vocabulário mais simplificado e ele é gravado de uma forma mais lenta, né, para quem está aprendendo justamente alemão. Todas essas ferramentas, elas te auxiliam nesse processo porque quanto mais você se expõe à língua, mais rápido você vai aprender. Eu lembro que eu costumava repetir isso na época que eu dava aula de inglês, porque eu observava que os alunos e alunas ali chegavam com aquela ânsia de querer aprender inglês imediatamente, né? E tem muitas escolas também que, como estratégia de marketing, né, acabam vendendo essa ilusão de que você vai aprender em 1 mês, em 6 meses, né? E a realidade é dura, é difícil, né? Mas a realidade é essa, você precisa se expor muito ao idioma para que você consiga aprender de uma forma mais rápida, né? Então, quando eu cheguei aqui na Alemanha, eu falava o nível A2, né? Comecei o B1 aqui na Alemanha e durante um ano fazendo aulas, né? Fazendo curso intensivo de alemão todos os dias e praticando alemão todos os dias também, falando só alemão aqui na Alemanha, em todas as minhas interações, eu consegui chegar até o nível C1.1, né? Isso porque eu realmente me dedicava ali, estudava mesmo, né? Eu gosto muito de aprender, mas mesmo assim é um processo demorado. Então, se você está aprendendo uma língua estrangeira no Brasil, esse processo vai demorar um pouco mais mesmo, porque se você faz o curso ali 1 hora e meia por semana ou 2 horas e meia por semana, isso é muito pouco, né? Comparado ao tempo que você não está se expondo ao idioma, né?
Então, se você quer acelerar esse processo de fluência, você precisa se expor cada vez mais ao idioma. E aí é isso, gente, é assistir série, é ler jornal, ler notícias, né? Não precisa ser jornal, pode ser ler qualquer coisa. E esse é outro ponto também que eu acho que é muito interessante, que é encontrar coisas que são interessantes para você, né? No meu caso, eu gosto muito de reportagem, de entrevistas, porque essa é a minha área de formação, é a área que eu tenho mais afinidade, né? Mas eu acho que é interessante você encontrar o que funciona para você, seja música, podcast de um determinado tema, uma série que você gosta, né? Mas o importante mesmo é você consumir conteúdo na língua que você está aprendendo. E quanto mais você fizer isso, mais rápido você vai aprender. O nosso cérebro aprende coisas conforme ele identifica a necessidade de aprender aquele determinado conteúdo, vamos dizer assim, né? E quanto mais você se expõe a uma situação, né? Então a frequência e a repetição com que um evento acontece, né? Ajudam o cérebro a entender que aquilo é relevante, é importante e a partir disso, então, o cérebro salva, né, aquela informação e guarda aquela informação e aí você sempre vai lembrar daquilo quando você se deparar com aquela situação novamente, né? Quanto mais você expõe o teu cérebro a essas situações, mais rápido você vai conseguir lembrar também daquele conteúdo. E aí que vem esse ponto da fluência, né? Dessa coisa de falar sem precisar pensar muito, de falar sem precisar, né, ficar lembrando como que fala isso, como que fala aquilo, né? Justamente porque quanto mais você pratica, quanto mais você se expõe àquela palavra, aquele assunto, aquele tema, aquela estrutura verbal, mais rápido o cérebro consegue resgatar aquilo e fazer com que você consiga falar ali de forma instantânea, né? E esse processo ele é um pouco doloroso no começo porque a gente não gosta de se frustrar, né? E no começo, quando a gente está aprendendo alguma coisa, isso serve para qualquer coisa, gente. A gente erra muito, né? A gente vai errar, a gente vai esquecer, a gente vai passar por situações constrangedoras ali de não conseguir lembrar, de falar errado, mas isso faz parte, porque justamente no começo você não domina aquela estrutura, você não domina aquela língua, então você precisa passar por essa fase de errar, de não lembrar, para que você consiga construir, né, essa segurança na língua e conseguir falar de forma espontânea, né? Então a gente precisa aprender a lidar também com essa frustração de não conseguir falar rapidamente, de não conseguir falar de forma fluente, de ter que pensar um pouco mais, de ter que errar, corrigir, aprender a ter paciência e a não se resumir a um erro, né? Então, quando você erra uma determinada palavra, uma determinada estrutura, você não pode ficar se culpando, mas você tem que entender aquilo como uma etapa e aí você vai tentando melhorar, né? E aí até o nosso cérebro, ele é extremamente interessante, né? Porque o erro nos ajuda a melhorar também, né? Porque quando você erra, aquilo fica marcado também na sua memória, né? Então, toda vez que você se deparar com aquela situação novamente, você vai lembrar do erro. E aí, o cérebro aos poucos vai entendendo como resolver aquela situação, né? Como acertar aquela situação, e com isso você vai desenvolvendo a fluência na língua. Então, enfim, o nosso cérebro é extremamente impressionante, né? Então a gente precisa confiar e não desistir desse processo, né? De se expor à língua, de errar mesmo e, o mais importante de tudo, praticar. Bom, gente, por hoje eu vou ficando por aqui. Escreve aqui nos comentários, você que está aprendendo alemão, quais dessas dicas foram relevantes para você. E para você que já é fluente em alemão e está assistindo esse vídeo também, escreve aí nos comentários o que te ajudou nesse processo, o que foi importante para você nessa trajetória de aprender alemão. Até a próxima!